Senhores do Mundo. Desde o início da origem da raça humana que o homem luta para sobreviver, um dos muitos perigos que os nossos ancestrais enfrentavam era o de ser devorado por um animal selvagem. Além disso, aldeias inteiras podiam morrer se eles não conseguissem caçar bem ou cultivar sua comida. Eles dependiam muito das chuvas para terem o que comer em suas plantações. Em outras ocasiões, o maior perigo era a guerra constante entre eles mesmos. Com o passar dos tempos, isso foi diminuindo cada vez mais, até quase desaparecer. O homem foi cada vez mais se modernizando e chegamos à era moderna. Nenhum de nós imagina ou teme que vai ser devorado por um animal selvagem. Pelo menos a maioria de nós. A verdade é que hoje os animais é quem correm de nós. Não temos mais a preocupação de caçar os nossos alimentos no meio da floresta. Hoje tudo o que você precisa fazer é ir ao supermercado. A preocupação passou a ser o preço do produto. A raça humana tomou definitivamente conta do planeta. Já somos bilhões e continuamos aumentando. A verdade é que estamos todos relaxados em nossas casas, achando que o perigo já passou. Mas eu tenho uma notícia ruim para você. Isso é ilusão. O perigo nunca foi tão grande como é hoje. E muitos podem dizer, mas como assim, Davi? Pois bem, meu amigo. Antes o perigo era visível. A humanidade sabia o que estava enfrentando, o que ameaçava sua vida de verdade. O inimigo não se escondia. Cada ser humano daquela época antiga sabia o que enfrentava. Já hoje o perigo, que é bem maior, está disfarçado, está invisível. Muitos nem acreditam que ele existe. A maioria da população imagina que temos pessoas para nos informar desses perigos. Acreditam que elas farão seu trabalho, mas essas pessoas vivem a serviço da indústria. E elas fazem então exatamente ao contrário. Desinformam a população. Escondem o perigo. Os antigos líderes das tribos hoje são os políticos. Representantes do povo, mas que não servem ao povo, servem aos seus partidos. E esses, por sua vez, estão debaixo da ordem dos seus patrocinadores, das grandes empresas, os bancos multimilionários. O dinheiro que qualquer pessoa tem que gastar para se eleger, qualquer cargo público grande que ela queira disputar em uma eleição, ela vai gastar muitas vezes mais do que ela vai ganhar em todo o seu mandato caso ganhe. Todo mundo sabe dessa realidade, mas acreditam que é normal. Acreditam que uma pessoa bem instruída, que sabe falar, inteligente, vai querer pagar para trabalhar. Vai gastar muitas vezes mais do que ela vai ganhar em todo o seu mandato. Preste bem atenção nisso porque é muito sério. É nessa hora que a gente pensa que até merecemos mesmo ser enganados. Porque veja bem, meu amigo, o raciocínio é esse. Se você sabe que o candidato, mesmo que ele ganhe e exerça seu mandato pelos 4 anos que vai ser concedido, juntando todo o salário, com todos os benefícios absurdos que eles têm, mas se você juntar tudo isso e comparar com o que ele gastou para se eleger, você vai ver que ele não vai conseguir nem 10%. Então você pagaria ao seu chefe para trabalhar para ele? Com certeza não. E por que o político faria isso? Sendo assim, chegamos à conclusão que as empresas é quem mandam em um país de maneira geral. Então, na cabeça do povão, como não podemos mais confiar neles, podemos pelo menos nos tranquilizar, porque caso algum desses políticos saiam muito da linha, a mídia estará lá para desmascará-los e nos informar a verdade. Então não precisa ficar histérico pensando nisso o tempo todo. E é aí que vem a outra bombada. A mídia também é financiada pelos mesmos homens, os mesmos donos do mundo. Eu e você nunca demos R$1 sequer do nosso bolso para a TV. Mesmo assim, a programação chega em seu aparelho de graça, dia após dia. E agora eu pergunto, como pode chegar de graça? Nada nessa vida você sabe que é de graça. Alguém sempre tem que pagar alguma coisa. Até esse vídeo que você está vendo aqui só existe porque algumas boas pessoas, nossos Patreons, nos ajudam todo mês com uma pequena doação. Outros compram nossos produtos e assim eu consigo pagar minhas contas, me alimentar e estar aqui informando você. Agora veja a humildade do nosso vídeo, da nossa edição, mas mesmo assim isso gera custo. E aí compare com a televisão e pense, como é que ela pode ser de graça se nem esse vídeo consegue ser? Você já pensou na folha de pagamento desses caras, nas despesas que eles têm, aqueles aparelhos de última geração, ter os melhores profissionais trabalhando para eles? Como pagam tudo isso e ainda mandam um sinal de graça para você? Como muitos de vocês já sabem, é aquela propagandazinha da indústria, que é o que realmente faz a TV ganhar dinheiro, que paga o salário dela. Supostamente as empresas pagam para que a TV, em meio da sua programação, te mostre o produto dela, para que você compre. Então, se é essa a realidade que eles mesmos explicam, não tem como a mídia ser livre. Ela, assim como os partidos políticos, também estão nas mãos da indústria. A indústria virou um monstro devorador, e hoje não visa apenas lucrar, mas também manipular e forjar uma sociedade como a sua vontade. Qualquer indústria que queira continuar existindo, ela tem como regra e obrigação crescer e se expandir. E não importa se para isso ela tenha que destruir a natureza ou você, para conseguir diminuir gastos e aumentar seus lucros. Do contrário, ela será engolida por outra. É um mundo selvagem canibal, o mundo industrial. Lembra até a lei da natureza, onde o maior come o menor. O tempo passou, nos modernizamos e pensamos que isso mudou. Mas só mudou na nossa cabeça. Na prática, continua mais selvagem do que nunca.
Quando nós saímos atrás da origem dessas grandes empresas, descobrimos que elas pertencem aos mesmos grupos internacionais. Chegamos sempre às 13 famílias Illuminatis. Elas servem diretamente ao anjo caído, eles querem ser os donos do planeta. A eles já pertence o capital financeiro grosso do mundo. O que resta para o resto dos bilhões de habitantes são as migalhas que caem da mesa deles. Alguns acreditam que esses caras querem o genocídio, mas eu já falei que não acredito nisso, porque seria muito fácil caso quisessem. Basta olhar como as pessoas ao seu redor estão nesse momento. A perda da religião, o ódio aumentando entre as pessoas cada dia mais e mais. O povo está dividido em pequenos grupos. Seria muito fácil inventar o motivo mais banal possível, e as pessoas estariam prontas para apoiar uma guerra e se matar entre si. Muitos estão doidos para que isso aconteça, estão torcendo. Isso não é meu raciocínio. A nossa própria história prova isso. Basta você pegar qualquer livro de história. Como é que Hitler conseguiu fazer toda a porcaria que fez? Basta atiçar o ódio e o preconceito das pessoas para conseguir o que quiser. Eles já sabem disso, então não fazem porque não querem. Eu penso que o verdadeiro plano Illuminati é dominar as pessoas e controlá-las. E uma boa maneira de fazer isso é torná-la mais mansa. Adoecer a pessoa. Não com uma doença que a deixe incapaz de trabalhar, isso não seria inteligente, mas uma doença que a impeça de viver muitos anos como o Criador a construiu, e a deixe tomando remédios por todo o seu tempo de vida, gerando milhões em lucro para a empresa farmacêutica que também pertence a eles. As doenças crônicas forçam você a tomar essa medicação por toda a sua vida, e no final você terá perdido 20 a 30 anos no seu relógio vital. Ah, tem alguns achando que isso é uma teoria da conspiração. Ok. Então escute de um profissional da área o resultado da pesquisa feito no cordão umbilical de vários recém-nascidos. Falando em morrer mais cedo, Tola, essa questão da expectativa de vida no país atualmente, a tendência é o cidadão viver cada vez mais? Como é que está essa questão? Infelizmente, em 2005, o New England Journal of Medicine, que é o jornal médico de maior credibilidade no mundo, mostrou, pelo menos nos Estados Unidos, que a partir de toda criança que nascer, mas a partir de 2005, a tendência é viver menos que os pais. Porque eles fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia, no sangue de um cordão umbilical. E detectaram, um grupo de 10 pacientes, detectaram mais de 100 substâncias que não pertencem ao corpo humano, já no cordão umbilical do recém-nascido. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo contaminado. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado, e a conclusão que eu chego é a seguinte: viver faz mal para a saúde. Se tem alguém aí vendo esse vídeo que ainda não conhece o Dr. Laí Ribeiro, uma pessoa que talvez estivesse em alguma ilha deserta, eu vou deixar a própria mídia apresentar ele a você. Autor de 37 livros, a maioria traduzidos para mais de 40 países, o cardiologista e nutrólogo Dr. Laí Ribeiro é referência quando falamos em alimentação adequada para o equilíbrio da vida. Para quem não caiu a ficha ainda, eu vou usar você mesmo como exemplo. Preste atenção, você está aí sem energia, está se sentindo exausto. Mas tudo que você fez hoje não exigiu esforço físico nenhum. Mas mesmo assim você se sente cansado. Você até pensa em fazer ginástica ou musculação. Você chegou a falar inclusive para seus amigos que ia começar em uma academia perto da sua rua. Quando esses amigos te perguntaram por que você não começou ainda, você disse para eles que era falta de tempo, não foi? Chega cá, vem cá. Só entre nós dois. Sabemos que isso é mentira. Você tem tempo sim, mas você se sente sem energia. Mesmo quando você chega a tentar, dá uma moleza e até um pouco de sono. Você sente tudo isso. O que você não sabe ainda, o que não te disseram, é que a culpa disso é da sua comida. Estão nos envenenando com essa porcaria industrializada e geneticamente modificada. Você sabe que aquele leite que disseram a você que é ótimo para a tua saúde. E você vê inclusive nos filmes os americanos pegar aquele leite, aquele litrão na geladeira, e beber de uma vez até na boca da garrafa. Na maioria dos casos também comendo aquilo com cereal logo de manhã, principalmente as crianças. Não é à toa que os americanos hoje sofrem uma verdadeira epidemia de obesidade, doenças no coração e diabetes. Leite é veneno. O leite hoje tem sido muito debatido, né? O leite de vaca. Né? É para tomar, não é para tomar? Não é para tomar. O quê? Leite. Leite de vaca. Pessoa adulta não deveria tomar. Eu não tomo leite há 30 anos. Agora, diz que é o maior condutor de cálcio. E além disso, diz que o comprimido de cálcio não substitui. Não, deixa eu te falar. Eu ouvi isso outro dia de uma nutricionista. Deixa eu falar para você. Isso. A vaca toma leite? Pois é, eu não soube dizer, eu também acho que isso não diga, a vaca toma leite? De onde é que ela tira o cálcio? Se ela põe cálcio no leite, ela tem que tirar de algum lugar. Você nunca viu uma vaca mamando, uma vaca dando leite mamando. Ela tira do verde. Tudo que tem verde tem cálcio. Segunda coisa, isso eu sei que é forte, você estudar. Toda pessoa que estiver fazendo suplementação de cálcio vai morrer mais cedo. Porque se você toma o cálcio, quem falou que ele vai para o osso?
Ele vai para o coração, ele vai para a coronária, ele vai para a carótida, ele vai para a aorta, ele calcifica e você morre. 7 anos a menos. Se você fizer suplementação com cálcio sozinho, você vai morrer 7 anos mais cedo. O que esse grande guerreiro da saúde está dizendo é que não devemos beber leite como fonte de cálcio. De preferência, não devemos nem beber isso. Se você precisa de cálcio, coma verduras e tudo que for verde. Ela sim contém o tipo de cálcio que você precisa e será absorvida corretamente pelo seu organismo. Lembrando que estamos falando aqui de adultos, ok? Quem já está com problemas por falta de cálcio, normalmente faz suplementação através de remédios que chamam de vitaminas, mas a verdade é que estão se envenenando. O seu organismo não absorve essa vitamina de maneira correta. Ela vai parar em lugares que não deveria, como o seu coração, por exemplo. Então imagine um troço que é para seu osso, vai parar no seu coração. Só pode dar em merda. É por isso que eu digo a você, pare de tomar essa porra agora, meu bom. E nem ouse me perguntar sobre o leite em pó, viu? Porque aquilo ali nem pode ser chamado de leite, só para você ter ideia. Então não há sentido nem perguntar. Se o leite verdadeiro já te faz mal, imagine uma coisa que quer ser promovida a leite ainda. Então, sem futuro. Eu sei que a essa altura do campeonato já conseguimos salvar muitas pessoas. Eu até consigo ouvir alguns de vocês dizendo: ó, Davi, vou comer meu pãozinho seco hoje, viu? A partir de agora. Só que mais uma vez eu vou ter que ser chato. Mais uma vez você está errado, meu amigo. Tá fazendo tudo errado. Você não pode comer pão de jeito nenhum. Inclusive eu também ando cagando nisso, viu? De vez em sempre eu sempre estou recomendando a vocês um pão com isso, um pão com aquilo, mas estou errado também, estou fazendo bosta. Não devemos mais comer esse lixo. Mas eu não vou explicar isso a vocês, eu vou deixar o Dr. Laí Ribeiro explicar tudinho a você. Qual é o alimento que a gente nunca deve consumir, não deve ser consumido, para a gente poder encerrar o assunto? O pão que nós comemos hoje não é o pão da época de Jesus. Nos últimos 50 anos a concentração de glúten no pão, não trigo, aumentou 400%. Na minha casa, ninguém come pão. Eu sei que você escuta isso, fala, não é possível. É tão bom o pão. É bom sim. Ele tem caseomorfina, por isso que ele é bom. Ele é tão viciante quanto morfina. Se eu falar para você parar de comer pão, você fala, não consigo. A minha vida sem pão eu não consigo ver. Qualquer pão? Qualquer pão. É mesmo? Até esses de grãos, esses negócios? Quanto mais integral, pior. É mesmo? Acabou com o meu prazer. Nesse momento eu sei que muitos se irritaram e estão dizendo: ah, mas também eu não vou poder comer mais nada. Já me tiraram leite e agora querem fazer eu parar de comer meu pãozinho. Esse médico quer aparecer. Não vou dar mais moral pra esse cara, eu já tô puto e não acredito mais. Por que eu nunca ouvi falar isso antes? É aí, meu amigo, você tem que se lembrar do que eu falei logo no começo do vídeo. Nada eu coloco aqui nas imagens por acaso. Eu disse que a imprensa pertence à indústria. E essa pertence aos senhores do mundo. Por isso você só vai ver notícias como essa, de programas pequenos que são independentes, que não tem patrocínio de grandes marcas. Esses ainda têm coragem de exibir esse tipo de entrevista. Já na grande mídia, você nunca verá. Nem mesmo aqui com seus YouTube Steam. Você nunca viu e nem vai ver nenhum falando disso. Ainda para quem está preso na Matrix, eu dublei um documentário americano, já que muitos já aprenderam com a rede podre de televisão que para ser uma pesquisa séria tem que ter um especialista americano falando do assunto. Então, pois bem, o Davi também está aqui para convencer essas pessoas, para tirá-las também da Matrix. Então vamos lá juntos. O Dr. William Davis é cardiologista e é o autor do êxito de vendas Pançazinha de Trigo. Deixe o trigo e perca peso e encontre o caminho de volta à saúde. Doutor, bom dia. Bom dia. Feliz dia do trabalhador. Para você também. Na sua opinião, por que o trigo é tão mau? Não é o trigo. É essa planta de 50 centímetros de altura, criada através de investigação genética nos anos 60 e 70. Esta coisa tem muitos atributos novos dos quais não fomos informados. Tais como, existe uma nova proteína nessa coisa chamada gliadina. Não estou a falar de glúten, por isso não estou a dirigir-me às pessoas sensíveis ao glúten. Estou a falar de todas as outras pessoas, porque todas são sensíveis a esta proteína gliadina, que é um opiáceo. Esta coisa liga-se aos receptores opiáceos do cérebro, e na maioria das pessoas estimula o apetite. De modo que você e eu consumimos em média 440 calorias a mais por dia. E isso durante 365 dias por ano. Eu aposto que você está com fome agora. Eu estou sempre com fome agora. Aqui temos o desenho de umas roscas na capa do livro. De fato tem um aspecto muito apetitoso. Então não é necessariamente o trigo, mas ante a espécie de trigo que estamos a comer. Correto. Não é o trigo que a nossa mãe tinha. Não é o trigo que o nosso avô tinha. É uma planta muito diferente, que foi modificada geneticamente. Já agora tudo isto é anterior às técnicas de modificação genética. Estas técnicas eram rudes e imprecisas e imprevisíveis, muito piores do que as modificações genéticas modernas. Então isto era vendido. Não se levantou qualquer questão e nenhuma investigação feita no produto.
É um produto de investigação que ocorreu antes das técnicas de clivagem genética. Então esta coisa é muito diferente. Tem muitas propriedades novas e singulares para os seres humanos. Mas o efeito estimulado do apetite é o que mais se destaca. Mas há outros. Seria possível então andar com o relógio para trás e voltarmos ao trigo antigo? Pergunta a apresentadora. Quer dizer, isso é cientificamente possível no tempo em que estamos? É muito possível, mas economicamente é inviável. Provavelmente porque esta coisa produz 10 vezes mais por cada acre. E por isso teríamos que pedir aos lavradores para arcar com uma perda efetiva. Teríamos que pedir aos agroindustriais para voltar às sementes antigas. Eles podem fazê-lo, mas eles provavelmente não o farão. Aqui é muito importante parar para analisar, porque você vê claramente a influência dos senhores do mundo. Se já está provado que o trigo geneticamente modificado faz mal, por que os governos não intercedem? Pelo que eles falam, as pessoas adoecendo causam um prejuízo enorme aos cofres públicos de qualquer país. Então por que não se toma uma providência? A resposta está aí. Os donos do mundo não querem que você viva muito. Você morrendo com 40 ou 55 anos está ótimo para eles. E sabe por que eles pensam assim? Quanto mais velho você se torna, mais experiente você fica. O que é ruim para eles, pois você não acredita mais nas promessas que eles fazem com os políticos deles. Você acaba conseguindo prever coisas porque você já viu como eles fizeram antes. Então é um problema para eles que você viva muito tempo. Isso não é um problema nacional, é um problema mundial, meu povo. Todos os governantes estão na mão deles, nesse momento. Mas nós levantamos um movimento e estamos a ter muita aderência. E por isso está havendo um recorde nas baixas das vendas. Penso que a motivação é a onda da mudança. Se 3 pessoas perderem 4 quilos, grande coisa. Isso simplesmente morrerá e desaparecerá, certo? Mas estamos a ver centenas de milhares de pessoas a perderem 14, 36, 68 quilos. Pessoas deixando de ser diabéticas. Pessoas com artrite experimentaram um alívio extraordinário. Pessoas que deixaram de ter inchaços nas pernas, refluxo ácido, síndrome de gás intestinal, depressão e por aí adiante a cada dia. Tudo isso está sumindo. Aqui está uma pergunta. Então, se as pessoas quiserem começar a comer de forma mais saudável e não tiverem possibilidades financeiras para irem às lojas de especialidades ou produzirem o seu próprio trigo, o que poderão começar a fazer de imediato? Comam alimentos simples, como abacates, azeitonas, azeites, carnes, vegetais, e, em outras palavras, a comida verdadeira. Tudo o que tiver a menor probabilidade de ter sido modificada pela indústria agrária. Os cereais, por exemplo, estão fora de questão. Quando digo cereais, claro, cerca de 90% de todos os cereais que comemos é trigo. Não é centeio, não é milho miúdo, não é linhaça. Vai ser o trigo. Então, na verdade, é um problema com o trigo. Temos sido os receptáculos dessa panóplia de mudanças. E, no entanto, existem muitos lavradores que trabalham estes cereais e que argumentam o contrário. A Clínica Mayo argumenta o contrário. Eles dizem que precisamos de uma dieta equilibrada e que isso inclui o trigo. Aqui vamos dar mais uma parada, porque se alguém aqui não percebeu os sinais, para mim pareceu um farol no meio do mar em dia de tempestade. A imprensa no final da entrevista mostra quem eles servem de verdade. Eles fazem o seu papel muito bem, que é o de sempre. Semear a dúvida no seu coração. Fazer você pensar que o que o médico te disse ainda não está comprovado. É o mesmo tipo de prova que diz que o cigarro pode continuar sendo comercializado, porque não tem provas suficientes para afirmar que você vai desenvolver alguma doença por causa dele. Existem muitos profissionais, se é que se pode chamar de profissional, mas que são pagos pela própria indústria do cigarro para apresentar suas pesquisas. E é por isso mesmo que ele é comercializado até agora, e é por isso que eles já te convenceram que você deve escutar os dois lados. Porque assim eles podem te enganar. Você também vai ouvir a verdade e do outro lado vai ouvir a mentira. E nunca vai saber escolher entre os dois. Se a imprensa fosse séria ou pelo menos quisesse mostrar a verdade, eles teriam colocado essas questões logo no começo da entrevista. Mas eles sempre deixam por último, porque sabem que se colocar no começo, o médico vai responder de boa. Não tem como você combater a verdade com mentira, entende? Então eles deixam pro final, porque sabem que ele não terá tempo de responder. E o telespectador ficará cheio de dúvidas e não levará a sério o que foi dito anteriormente. Dessa maneira a mídia vai saindo por boa. E quando a casa cai e ela é acusada de alguma coisa, ela abre logo a boca e diz: nós também já mostramos esse lado. E assim vem sendo feito no mundo todo, não é só a Rede Podre aqui no Brasil. Você pode analisar isso em qualquer televisão do mundo. Vamos agora continuar. Com algo menos prejudicial, cereais integrais, e haverá uma aparente melhoria na saúde. Vamos comer coisas que não sejam tão prejudiciais. Então eu pego nos cigarros Tareyton sem filtro e substituo por cigarros Salem com filtro. Você deveria fumar cigarros Salem. Essa é a sua lógica nutritiva. É uma lógica profundamente defeituosa. E se dermos o passo seguinte e dissermos: eliminemos todos os cereais, o que acontecerá então? Eliminar em partícula esta coisa moderna, criada por processo genético ao qual dão o nome de trigo semi-anão. Então o que se vem? Não melhoras na saúde.
e quando se verificam transformações na saúde. Você olhou de lado para mim quando disse que tinha comido uma rosca de trigo integral esta manhã. Bem, você está a trabalhar então, e safou-se. Estava a tentar ganhar forças antes do programa. Mas falando de uma forma geral, até mesmo os cereais integrais, apenas para reiterar, você está a dizer que é uma má ideia. É muito má ideia. De fato, eu diria que o trigo moderno é um veneno crônico perfeito. Causa diabetes, causa inflamações, causa problemas cardiovasculares, causa hipertensão. Só porque os cereais integrais são menos prejudiciais do que a farinha branca, não quer dizer que sejam bons. Então temos que usar uma lógica totalmente nova e clara neste assunto. Se vamos eliminar cereais, eliminemos o trigo, especialmente o trigo semianão de alta produção. E aí então é que vamos ver transformações. Então que vemos os diabéticos verem-se livres dos seus medicamentos. Então é que vamos ver os pacientes de artrite reumática a tirar ao lixo as suas drogas para as dores nas articulações. Então que vamos ver o colesterol alto ir embora. Vamos ver transformações incríveis na saúde. Bastante alimento para o pensamento. Por favor, evitem a bandeja do pequeno almoço à saída. Doutor, muito obrigado. Eu sei que é muito duro você largar certos hábitos, deixar de comer certos alimentos, já que tudo que é saudável é muito caro. Só para servir como exemplo, eu fui ao mercado comprar um pacote de biscoito tinhoso com 3 unidades. Você come que enjoa, custou pouco mais de R$2. Depois eu fui à seção de frutas e vi lá umas maçãs verdes. Eu não costumo comprar, mas pensei comigo, estão tão bonita que eu vou pegar pelo menos 2. Da última vez que eu comi isso, que eu me lembro, estava nascendo os meus dentes. Então eu mandei o cara pesar 2 para mim. Ele foi lá na balança e eu fiquei esperando. E quando ele chegou e me entregou aquilo e eu olhei pro preço, quase 10 conto. Eu disse, meu irmãozinho, você tá com raiva de mim ou errou o preço? Nesse dia eu nem trouxe, deixei lá. Vai roubar um cego, fiquei pensando. Mas por aí a gente vê como os malditos senhores do mundo sabem o que nos faz bem. E nesses produtos eles metem o preço lá em cima, que é pra forçar você a comer porcarias que são mais baratas. E com isso adoecer mais rápido e morrer. Quanto a isso, infelizmente não há muito o que fazer, temos que pagar o valor, dançar conforme a música. Ainda para reforçar tudo que está sendo dito aqui, eu quero que você veja mais um profissional, que é uma celebridade, mas que concorda 100% com o que foi dito até agora. Você não come gordura o suficiente. Então esta é a mensagem de um atleta de classe mundial. Ele é o autor de um livro sobre o corpo humano. Dê uma boa olhada. É o Primal Blueprint. No programa de hoje, 2 milhões de anos atrás, o ser humano poderia não parecer como estes. Mas com certeza é assim que ele vivia. Ele viajava longas distâncias para caçar animais selvagens. Corria em alta velocidade por períodos curtos para se livrar dos predadores. Ele passava o dia no sol, dormia por muitas horas e tirava pequenas sonecas durante o dia. E de acordo com um livro chamado Primal Blueprint, eles nunca comiam grãos. Por mais de 2 milhões de anos de evolução, o ser humano não consumiu grãos. Somente nos últimos 10 mil anos, nós encontramos esta fonte barata de calorias. E elas viram açúcar. Isto provavelmente constituiu uma grande porcentagem de sua dieta. Faz parte da dieta da maioria dos americanos. Este cara é o autor do livro. Seu nome é Mike Tyson. Ele é atleta maratonista e triatleta de classe mundial. Ele diz que nossos genes não foram desenvolvidos para consumirmos grãos. Então nosso organismo tem evoluído para queimar este açúcar rápido, que estes tipos de carboidratos possuem, ao invés de queimar gordura corporal. Isto resulta em nossos níveis de hormônio insulina subirem e descerem o dia todo, ao invés de dar uma fonte estável e contínua de energia. Ele disse que por meio da mudança do que comemos, podemos reprogramar nossos genes. Se você adotar este tipo de dieta, você irá continuamente manter níveis baixos de insulina. E, consequentemente, treinar seu corpo, literalmente reprogramar seus genes. Ele vai começar a queimar gordura corporal ao invés do açúcar. E ele diz que precisamos comer mais gordura. A dieta primal de Mark contém 60% de gorduras. Mas preste atenção, são gorduras boas e saudáveis, como abacate, óleo de coco, nozes e, é claro, as carnes. Ele tem 8% de gordura corporal e seu colesterol está dentro da faixa saudável. De fato, o seu site, Mark's Daily Apple, tem centenas de milhares de visitantes por mês e outras pessoas estão obtendo o mesmo resultado. Nós temos depoimento de pessoas que foram para seus médicos, fizeram testes sanguíneos antes e depois da dieta. E o que nós tipicamente vemos é uma diminuição no colesterol total e um aumento do colesterol bom, o HDL. Nós vemos um declínio nos níveis de triglicerídeos. O livro dele envolve um estilo de vida, não somente uma dieta. Meio que tem 10 leis para serem seguidas. Alguns são: exercitar-se com baixa intensidade, dormir bem e tomar mais sol. Então, se você pode ficar longe do açúcar e dos grãos, o programa Primal é ideal para você. Então, irmão, como eu sempre digo, contra fatos não há argumento. E mesmo com o exemplo que eu dei ainda há pouco, que as coisas saudáveis são mais caras, é possível você fazer sim uma seleção do que comer. Você pode, por exemplo, substituir um miojo por um ovo cozido.
Isso vai te deixar com mais energia e muito mais saudável. No lugar do biscoito, uma maçã. Se não puder comprar da verde, vá de vermelha mesmo. No lugar do lanchinho, procure substituir por coisas verdes. O abacate, por exemplo, é ótimo porque enche logo o bucho de uma vez. Nunca se limite também a um só produto. Se você tem dinheiro para comprar 4 laranjas, apenas 4 laranjas, divida a grana e compre uma maçã, uma laranja, uma pera e uma banana. Sempre dê uma variada nos alimentos e nunca se limite a todos os dias comer a mesma coisa. Foi exatamente por isso que o Criador criou as estações. Cada coisa dava na sua época. Foi o homem que meteu a mão lá e mudou a genética das sementes. Com isso temos de tudo o ano todo, mas empobrecemos os alimentos. Eles agora não são mais ricos como antigamente. E para piorar, as pessoas começaram a se alimentar de forma errada. O mesmo serve para as carnes. Se você comeu boi hoje, amanhã coma galinha e depois peixe. Vá fazendo assim durante a sua semana. Pare com o pão e o leite. Tire isso e todas as coisas que levam trigo da sua dieta e da sua família. Quem ama, cuida. Não há presente melhor que você possa dar a eles do que isso. Saúde. Faça assim, ou do contrário, meu amigo. Escuta o que o maior médico do Brasil vai te alertar. Deixa eu só dar a última mensagem. Se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Bom, meu povo, eu espero que todos tenham entendido, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, entendido. Por favor, pessoal, veja como dá trabalho fazer um conteúdo desse tipo. Eu faço unicamente porque eu quero, de alguma forma, retribuir todo esse carinho que vocês têm comigo. Eu também sou gado, cometo erros, como coisas erradas. Mas juntos nós podemos mudar isso. Vamos nos conscientizar, vamos entender que essa é a realidade desse mundo. Se a gente não se cuidar, vamos ficar assim nas mãos deles, dos malditos senhores do mundo. Para mais do que já estamos, né? Quem puder nos ajudar com a contribuição, seja um dos nossos Patreons. Também temos moletom faca no zoiudo. Vá lá, compre, você pode dividir no cartão. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar, pessoal. E ele só existe ainda porque tem muitas pessoas que nos ajudam. É pouco, quase não dá para nos manter. Mas enquanto tiver, nem que seja um pouco, uma base, a gente vai continuando por aqui. Então se torne mais um, ajude. Aqueles que realmente não podem de forma alguma, não tem problema, compartilha, dá um like. Quando der esse like, inclusive volta, porque aqui tem um bug que os likes somem. Então volta e dá uma olhada se esse like entrou, tá? Coloca na sua rede social, mostra pra mais um amigo. Seja chato, meu bom amigo. Seja mais um guerreiro, porque o povo não quer ouvir a verdade. Não é fácil acordar uma pessoa da Matrix. Você chegar, por exemplo, pra sua mãe, pro seu pai, e dizer que ele não deve comer mais pão e leite, ele vai querer bater em você. Dependendo do pai, ele vai querer te matar, cara. Mas mesmo assim, você não pode desistir. Você também não pode chegar brutalmente. Você tem que ir explicando, mostrando a verdade. E aos poucos eles vão entender sim. Então vamos todos nos unir por um objetivo, tá, galera? O link aí dos nossos facas no zoiudo está no Mercado Livre. Por favor, comprem. Quem puder também faz a doação no Patreon. E os outros mete like, compartilha, mostra para mais um amigo e assim o trabalho vai continuando sempre, se Deus quiser. Eu sei que minha parte eu estou fazendo. Eu vou embora desse vídeo hoje com a consciência tranquila. Eu consegui ajudar um pouco cada um que está aqui. Vou dormir satisfeito, com um sorriso na minha face. E você, vai fazer sua parte? Vai compartilhar, vai deixar o seu like. Quando a gente não faz nada para ajudar os outros, meu amigo, a gente acaba se tornando parte do sistema, cúmplice do sistema. É nosso dever espalhar as informações, meu povo. Só assim conseguiremos realmente fazer alguma diferença. Uma pessoa sozinha é mesmo que nada. Não adiantaria eu fazer esse vídeo e você não estar assistindo. Da mesma forma, não adianta você assistir e não passar ele pra frente, entende? Vamos acabar com o nosso egoísmo, pessoal. Vamos lutar. E assim, no final, teremos a nossa vitória. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Nós nos encontraremos de novo, se assim o Criador permitir, na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas. Passe aqui também quarta-feira, que eu acho que eu vou soltar vídeo, tá? Não é certeza não. Dê uma passadinha aqui lá pelas 8 horas, que eu acho que vai ter vídeo novo. 6 horas, tá? Não é certeza não, mas passe. Não espere notificação porque você já sabe que o YouTube não vai mandar. Raramente ele manda. Então fiquem todos com Deus e sempre encarando o sobrenatural.